Bom dia, todas, todos. É um prazer enorme estar aqui com esses dois escritores admiráveis. Eu fiz uma cola enorme para poder falar da mini bio da Maria Valéria, que é uma personalidade, assim, uma figura cujo jardim tem muitas espécies de cultivos e caminhos. Eu antes só preciso lembrar vocês que, nos 15 minutos finais, a gente vai trazer as perguntas do público. Então, quem quiser, por favor, por escrito, as monitoras estão rodando por aí, tá? Ver se eu preciso falar mais alguma coisa antes. Bom, a Maria Valéria Rezende, como eu disse, é muito difícil resumir a sua trajetória, né? Ela é uma pedagoga popular, escritora, tradutora, freira da congregação da Nossa Senhora Cônegas de Santo Agostinho, e desde jovem se comprometeu com movimentos sociais e, após o golpe militar de 1964, abrigou militantes e opositores ao regime em sua casa. Ela se dedica desde 1965 à educação popular no Brasil e no mundo, discípula de Paulo Freire, difundiu seu método de alfabetização em muitos lugares, assim, na China, na Argélia, no Timor-Leste, e foi chamada por ninguém menos do que o Fidel Castro para implementar essa forma de ensino em Cuba. Também durante a ditadura civil-militar, Maria Valéria recolheu cartas de presos políticos no presídio de Tiradentes, entre eles do Frei Beto, e se tornou um grande amigo. Os livros da Maria Valéria são muitos e premiados, eu vou falar alguns. O primeiro é Vasto Mundo, da editora Beca, em 2001, depois foi republicado pela Alfaguara. Tem O Voo da Guará Vermelha, na Objetiva, 2005. 40 Dias, que ganhou o Prêmio Jabuti, em 2014, também pela Alfaguara. Ela publicou Outros Cantos, pela Companhia das Letras, em 2016, Prêmio Casa das Américas e Prêmio São Paulo. O seu romance mais recente é Carta à Rainha Louca, de 2019, pela Companhia das Letras, que ganhou o Prêmio Oceanos. E tem também muitos livros de contos, como O Modo de Apanhar Pássaros à Mão, de 2020, na Companhia das Letras, e publicou Patrícia Galvão, Pagu, Militante Irredutível, e é um livro mais ensaístico, né? Bom, o Felipe Charbel, também escritor, ensaísta, professor de Teoria da História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicou um romance cujo título eu já amo, que é Saia da Frente do Meu Sol, pela Autêntica, em 2023, Janelas Irreais, pela Relicário, em 2018, traduzidos na Argentina e no Chile. É autor dos livros de ensaios Dia Após Dia, Ler e Escrever Diários, pela Papéis Selvagens, em 2025, e Timoneiros, Retórica, Prudência e História, em Maquiavel e Ghiacciardini, pela editora da Unicamp, em 2010, além de plaquetes e muitos outros ensaios em revistas. Lacunas é o seu livro mais recente, sobre o qual a gente vai conversar hoje, e Recapitulações, o mais recente da Maria Valéria, pela 34, o do Felipe pela Relicário. E eu estava dizendo há pouco que eles parecem livros que são uma espécie de oposto simétrico um do outro, né? Então, o livro da Maria Valéria fala de leituras, fala não, faz
né? Recapitulações, releituras, muito próximas de grandes obras da literatura brasileira e mundial. E o livro do Felipe faz um verdadeiro elogio, né, da falta, das lacunas, que são a viga estrutural da sua existência de leitor, né? Então, vou começar com uma pergunta para a Maria Valéria. A ideia é puxar conversa, então vocês também fiquem super à vontade para contar para a gente o que tiverem vontade. Recapitulações, que a gente falou que é uma conversa de livros, né, do seu livro com outros, ele começa com uma visita ao inseto do Kafka, né? Quando eu percebi isso, eu soltei uma gargalhada, assim, com muito humor, né? Tem o terror e o humor, né? E, curiosamente, o que se narra é uma metamorfose da metamorfose. Então, esse inseto acorda sem a couraça, né? E aí, o que fazer, né? Ele perdeu a proteção, ele perdeu o limite entre o próprio corpo e o mundo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como você imaginou essa história. Olha, eu não sei. Eu escrevo um conto por semana. E esse livro, não foi eu imaginei esse livro e fiz um. Não, é a Raquel, que é uma das editoras da 34, que é paraibana, vai muito a Paraíba. Cada vez que ela vai lá visitar a família, ela aparece lá em casa. E eu tenho uma sucata de computador em cada cômodo da casa, então tem coisa espalhada por todo lugar. Aí ela dá batida nos meus computadores e acha coisas. E aí ela achou todos esses contos, que são todos contos em que eu brinco com os outros escritores. Tem esse do Kafka, que é a barata que vira gente, então é dureza. E tem outros que eu invento histórias em que ponho os outros escritores como personagens. E não foi isso eu escrevi ao longo de 20 anos, porque me acontece muito de pegar um livro, ler e dizer, não era nada assim, sabe? Eu brigo com os escritores. E aí ela encontrou e viu que dava um livro com essa pegada, e ele está fazendo o seu caminho, né? E eu mesma, alguns eu nem me lembrava direito, eu fui ler, achei divertido, sabe? Eu acho que na verdade, eu acho que a gente sempre faz isso. Ou, enfim, a boa literatura é aquela que permite. Eu sempre digo, eu sei o que eu escrevi nas linhas. O que está nas entrelinhas é o leitor que vai me dizer, porque para cada um as entrelinhas são outras, né? Se não for assim, é livrinho de banca de jornal. Não vale a pena, né? Então, foi isso. Não sei se eu respondi, acho que eu não. Claro, super. Eu vou retomando essas conversas com escritores, né? Eu tinha dito que o livro do Felipe é um grande elogio da lacuna, né? Dessa falta constitutiva todo leitor contumaz. E eu ia lendo e achando muito curioso que, para fazer o elogio da lacuna, você traz muitas obras, né? Então tem uma profusão na lacuna também, né? Tem tudo que cerca essa falta constitutiva, né? E a impressão era como de encher um balão, assim. Tem uma imagem que me lembra um pouco a coisa do Sócrates, né? Quanto mais você enche o balão, mais a superfície de contato com o ar que está à volta, com tudo que você não conhece, né? Eu achei que tinha um pouco disso no livro, né? Então tem esse jogo o tempo todo entre a leitura e a falta, né? E parece que uma não pode viver sem a outra. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi se fazendo, né? Porque o livro tem uma teoria mesmo, né? Uma teoria elogio da falta, né? Essa metamorfose da falta em elogio, né? Gente, bom dia. É uma alegria estar aqui com a Ana Paula, com a Maria Valéria,
com vocês, né? Sábado de manhã, auditório cheio, e agradecer, né? Começar agradecendo o convite da Feira do Livro, mais uma vez, a Relicário, a editora, a Maíra está aqui, editora da Relicário, por apostar no livro. E a ideia do livro, Ana, nasceu, como muitas coisas da minha vida, numa conversa de bar, né? Eu estava com um amigo meu, que ele mora na Bahia, ele estava no Rio, estava passando um ano no Rio, e aí eu sempre encontrava com ele é professor universitário, da área de letras, e a gente tem um outro amigo que é advogado, não tem nada a ver com literatura, com crítica, nada disso, mas é um grande leitor. Ele lê muito, é a pessoa que eu conheço que mais leu e tem uma memória maravilhosa para tudo. E eu notei nas conversas com ele que eu tinha, toda vez que eu falava de um livro que eu não tinha lido, eu tinha um certo pudor, uma vergonha, né? Eu tentava mentir que eu tinha lido o livro. Você leu tal livro? Li. Ah, e o que você achou? Gostei. Claro, a gente mente o tempo todo porque não tem como dar conta da quantidade, né? Só de caminhar aqui pelos estandes e ver tantos livros, tantos lançamentos, eu já fico nervoso, pensando, meu Deus, como é que eu vou ter tempo de ler tanta coisa legal que eu quero ler? E esse amigo, ele tinha uma relação completamente diferente com as lacunas. Ele dizia, não li, nunca vou ler, jamais lerei. Ou eu falava de um livro, alguns livros que estavam saindo no ano, sobretudo livros lançamentos que estão no hype, que estão bombando, ele dizia, jamais lerei. Por quê? Porque eu nunca li Musil, eu nunca li O Homem Sem Qualidades. Então, nunca antes de Musil. Ou nunca antes de Proust. Eu falava, legal isso, esse jeito de lidar. E aí, em função disso, eu comecei a pensar nessas faltas que nos constituem, né? E se essas faltas, os livros que a gente não leu, elas não são tão decisivas para a nossa ideia de leitor quanto o que a gente leu. E um pouco a ideia do livro veio daí de tentar fazer um inventário bem pessoal, idiosincrático até, das razões, do que me levou a não ter lido alguns dos livros que eu não li, né? E aí fui fazendo uma espécie de inventário das lacunas. Então, por que alguns livros me cativam no sentido de alguém comenta numa fala como essa, ou numa conversa de bar, ou num diário de escritor, que eu adoro ler, e eu penso, não, eu tenho que ler esse livro, mas não leio, deixo para depois, ou leio algumas páginas e penso, não, acho que, né, a vida está corrida agora, talvez isso renda melhor. E eu fiz um pouco esse inventário das lacunas, das razões que me levaram a adiar o contato com alguns desses livros, como Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que acaba sendo uma espécie de saga, né? Porque no primeiro capítulo é uma lacuna, no último é o preenchimento dessa lacuna de um jeito meio tortuoso, né? Então foi assim que surgiu a ideia do livro, de tentar pegar essa questão da falta, da ausência, pelo lado positivo, né? Isso nos constitui, porque a gente nunca vai dar conta de ler tudo, e mesmo que a gente lê, às vezes a gente lê um livro hoje, lê a página 1, na página 2 já esqueceu que estava na página 1, termina um livro, eu às vezes pego na minha biblioteca um livro, um romance que está todo sublinhado, todo marcado, e eu não lembro nada, uma cena. Eu penso, que coisa, né? Eu que não lembro nem dos meus. A gente mente, né? Eu compartilho dessa sensação. Eu vejo os livros e, às vezes, eu fico horas até decidir qual vai ser o caminho coerente de uma leitura, né? O que eu emendo em quê? Como é que eu faço a costura dos livros em mim, né? Eu me identifiquei, porque tem uma passagem do livro do Felipe que o narrador ou ele, enfim, passam horas para decidir, né? O que eu não leio, o que eu deixo, o que eu pego, enfim, essa aflição produtiva, digamos, né, que a gente tem com os livros. Eu agora vou adotar Nunca Antes de Maria Valéria. Maria Valéria, eu queria te perguntar, você falou um pouquinho no começo, assim, como que é essa ideia de escrever a leitura, né?
E você falou, acho que os livros são sempre assim, de alguma maneira, né? E é diferente escrever algo sozinho. Às vezes você escreve e sente que você não está em diálogo, né? Você coloca uma epígrafe no começo de Recapitulações e diz: tenho a certeza de que minha cabeça nasceu vazia. E tem um MRV, que eu não sei quem é. Eu acho que foi. Ah, é Maria Valéria. Eu falei, é um duplo dela. Eu mesma. Então, tem essa epígrafe, tenho a certeza de que minha cabeça nasceu vazia. Tudo que sai dela é porque um dia entrou. É um elogio, né, da corrente que se faz, né, da ideia de que a literatura é um fato social, é coletivo, enfim, né, atravessa fronteiras. E me lembrou Brecht, que, num diário de trabalho, ele escreveu assim: ele pensava com a cabeça dos outros, e também em sua cabeça pensavam os outros. Eu te perguntaria se, junto com um personagem seu, se, além do ganho de escrever na cabeça dos outros, alguma vez isso é um crime de lesa literatura, né? Se é sempre uma contribuição ou não. E queria também que você contasse para a gente um pouco qual dessas histórias você gostou mais de escrever, dialogando com... Não me lembro. Eu escrever, para mim, foi uma coisa que eu comecei a escrever antes de aprender a escrever. Ou seja, porque eu nasci numa família, tanto no lado da minha mãe mineira quanto do meu pai santista, era cheio de escritores. Tanto que eu achava que escrever livro era uma coisa que ia acontecer na vida de todo mundo, automaticamente. Você, naquele tempo tinha etapas na vida, né? Aos 7 anos caía os dentes, fazia a primeira comunhão. Aos 15 anos ia no primeiro baile de vestido comprido, não sei o quê. E um dia escrevi um livro. E eu comecei a inventar minhas histórias e eu recortava o papel, pedia para passar uma costura no meio, pedia para minha mãe escrever, eu ditava para ela, depois eu desenhava e distribuía 3, 4 cópias pela família e diziam: já leu o último livro da Maria Valéria? Do mesmo jeito que falavam: já leu o último livro do tio José, já leu o último livro da tia Zezinha, né? Então, sabe, para mim era normal. O meu pai e minha mãe eram leitores inveterados, toda a família era leitora. A televisão só apareceu quando eu tinha 13 anos. E assim mesmo na minha casa só foi ter televisão quando eu já tinha uns 16, 17 anos, que era para o meu pai ver o jogo do Santos, porque não servia para mais nada, era só raio e trovoada, né? Então, eu vou dizer uma coisa, as pessoas não acreditam quando eu digo: nunca assisti uma novela de televisão, nunca assisti uma série dessas que agora todo mundo vê na televisão, nunca. Se eu tiver tempo livre, eu vou ler. Então, a boa literatura, cada vez que a gente lê, é outro livro, né? É outro livro. Por exemplo, eu tenho eu tenho várias edições, mas a primeira edição que eu ganhei do meu avô, em 1957, do Grande Sertão Veredas, cada vez que eu risco os livros, com lápis de cor. Então, ele é inteiramente listado de várias cores, porque cada vez que eu li, eu era outra. Então, a minha leitura é outra, porque a conversa entre o mundo e o livro, e eu estou ali no meio, ouvindo um lado e o outro. Então, eu sou outra, então é outro livro. Até os meus livros, agora eu vou ler, eu não me lembro mais, né? Então, eu digo: eu escrevi isso, que interessante. Então, eu vivo assim, o meu dilema é sempre tudo que eu quero reler e tudo que eu ainda não li. Mas todo o meu tempo livre é para ler. Todo o meu tempo livre é para ler e, eventualmente, escrever. Então... Você se sente sempre acompanhada quando você vai escrever? Sempre. E, inclusive, eu começo a ler um livro, mesmo que eu ache ruim, eu vou até o fim. Porque quando eu tinha uns 10 anos de idade, já não existia mais nenhum livro infanto-juvenil que eu não tivesse lido. Aí meus pais
tiveram que me dar livro de adulto. Aí me deram Yaya Garcia, A Mão e a Luva e Helena, que eram os romances mais assim, né, do Machado, né? Aí eu me lembro que eu ouvi eles dizendo, pelo menos agora ela vai deixar a gente em paz um mês com esse negócio de livro. Aí daí uma semana eu pedi mais. Aí meu pai inventou um sistema que era assim, a biblioteca lá de casa estava num escritório fechado, então eu só podia entrar lá quando ele estava. E aí eu podia escolher, olha, pode escolher aí o que quiser. Mas tem uma regra. Se começar, tem que ler até o fim e contar a história para o papai. Aí eu me lembro que eu fui direto no Crime do Padre Amaro. Ele disse, olhe, pense bem. Pense bem, lembre que se começar vai ter que ir até o fim. Você não vai gostar desse aí, você vai achar chato. Aí eu largava. Então foi uma maneira que ele arrumou de controlar a minha leitura, porque uma criança de 10 anos também, né? Sem proibir, porque aí não funcionava. Então, eu até hoje, se eu tiver tempo livre, eu vou ler. E isso faz com que... agora, tem tudo que eu não vou conseguir ler ainda, né? E isso aí é um problema, mas o que é que vai fazer? A vida é curta, para quem gosta de ler. Aí eu abandono sem problema. Às vezes leio 4, 5 livros ao mesmo tempo, esqueço que eu estava lendo um, e aí eu penso, esse eu li umas 20 páginas, dei por lido. É como se eu tivesse lido, porque eu vou me esquecer depois de qualquer maneira, então não faz muita diferença. Eu, às vezes, faço o contrário. E eu, lendo o seu livro, pensei nisso. E eu, às vezes, economizo. Se o livro está muito bom, eu vou ralentando a leitura, eu vou demorando mais e mais, que é para não acabar. E aí tem um livro na minha vida que eu nunca terminei. Eu fico me perguntando se algum dia eu vou terminar, porque eu gostei tanto. Foi o Romance dos Três Vinténs, do Brecht. Eu estava lendo e amando tanto aquilo, tanto, e aí uma hora eu parei. Não foi de caso pensado, assim, não vou mais ler. Mas foi uma lacuna que apareceu e eu, de repente, me afeiçoei a ela e falei, não, eu vou guardando esse livro. Algum dia vai acontecer. No livro do Felipe, tem uma hora em que esse Nunca Antes de Proust se realiza, porque ele ia protelando a leitura do Proust. Não, Proust agora não. Isso é muito especial para mim. Eu não quero gostar tanto, alguma coisa por aí. E, de repente, tem uma hora que ele percebe, ou o narrador dele percebe, que a gente realmente lê um livro com muita força quando a gente precisa ensinar para alguém sobre aquele livro alguma coisa. Então, ele lembra de um conselho paterno, que é, olha, se você quiser aprender alguma coisa, se coloque para ensinar aquilo, né? E a Maria Valéria estava falando dessas leituras desde criança, né? Que tem essa beleza de nenhum livro é proibido, né? Essa sabedoria do pai também. E, ao mesmo tempo, essa pessoa que aprendeu a ler antes mesmo de ler, aprendeu a contar a leitura antes de saber escrever, né? E, de repente, saiu pelo mundo ensinando o método do Paulo Freire, né? Acho muito bonito. Eu queria perguntar para o Felipe, aproveitando uma imagem sua, não é uma pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença entre uma biblioteca e um museu. Eu, outro dia, estava vendo um pedacinho de uma entrevista com o Marcelino Freire, e o Manuel da Costa Pinto, se não me engano, pergunta para ele, mas você leu todos esses livros? A entrevista era na biblioteca dele. E ele falou, olha, numa casa, a gente não usa todos os remédios de uma vez. A gente, quando está precisando, a gente vai lá e pega um. Eu, às vezes, estou precisando pegar um volume do César Aira. Eu, às vezes, preciso de um pedacinho de Proust, né? E o Felipe nos traz esse pensamento, assim, a lacuna tem a ver com a biblioteca, porque a biblioteca não é museu. Porque
quando a gente pensa em livro, em leitura, eu acho que tem duas dimensões, que uma é da leveza, a outra é do peso, né? E eu acho que isso acontece com tudo que a gente gosta demais, tudo que nos mobiliza. A escrita é leveza e peso, a leitura é leveza e peso, tudo, né? A amizade, às vezes, também é. E acho que com a leitura acontece a mesma coisa, porque uma biblioteca Eu, por exemplo, eu compro muito livro, mais do que eu posso pagar. Vou muito a sebo, sou um frequentador de sebos do Rio, felizmente tem sebos maravilhosos. Então, eu estou sempre comprando livro, o que aumenta a minha ansiedade em relação a em que momento eu vou poder ler esses livros. E, no fim das contas, são livros que eu desejo, né? Então, isso gera um peso, e aquela biblioteca também, casa, quando você não tem mais espaço, ou quando você vai se mudar, né, de endereço, a biblioteca é sempre mais difícil de levar, ou numa viagem, né, você tem lá os 20 quilos e 30 quilos de livro, o que eu faço com tanto livro, né? Então, eu pensei um pouco nessa dimensão. Uma biblioteca, ela tem que ser algo vivo. E eu acho que o que torna a biblioteca viva é justamente a lacuna, aquilo que a gente não leu. Porque o que a gente não leu é da ordem do desejo, né? Se um livro, de algum modo, não necessariamente, mas se um livro está na sua biblioteca ou na pilha, né? Eu adoro a imagem da pilha de leituras. Tem uma passagem, uma citação do Vila Matas, numa entrevista que eu coloco, que são livros que a gente vai levando de um lado para o outro, às vezes muda de endereço, com a mesma pilha de livros para ler, sempre perto da gente, né? De algum modo, a gente quer ter aquilo perto da gente, porque aquilo fala sobre o nosso desejo de leitores. E a gente pode cultivar isso também, né? Um pouco, um dos motes do livro é que a gente pode cultivar essas estratégias de postergação, né? De deixar para depois, com a ideia de que em algum momento aquele livro pode te fazer feliz. Comigo foi o Guerra e Paz, por exemplo. Eu sempre tinha perto de mim, na minha pilha, perto da cama ou na minha mesa de trabalho, mas eu dizia, não, eu não posso ler esse livro agora, eu tenho que ler nas férias, eu tenho que ler... Só que férias no Rio de Janeiro, em geral, aquele verão de 45 graus, né? Às vezes não é o melhor momento para leitura. Então, eu ia adiando o encontro, né? E um pouco a ideia do museu do museu e do outro, o quê? Do museu da biblioteca, é que quando a biblioteca se torna museu, ela se torna uma coisa fria, né? Sinal de que, de algum modo, a gente perdeu aquela pulsão em relação àqueles livros. E a biblioteca, ela sempre tem que estar mudando, se transformando, né? Mais uma vez, citando aquele amigo que deu o estalo do livro, veio dali. Ele tem uma biblioteca, ele é um grande leitor, lê tudo, se lembra de tudo, e a biblioteca dele é mínima. Ele tem poucos livros porque ele vai circulando o tempo todo. Ele lê, dá de presente, ele lê, vende para o sebo. E aquela biblioteca é uma biblioteca pequena, mas muito viva. Não é o oposto de ser um museu, né? Então, um pouco essa dupla relação do peso e da leveza, ela acompanha os ensaios, os capítulos do livro. Muito legal. Eu lembrei um pouco do Museu, que é um poema da Szymborska, em que está tudo morto ali, mas, de repente, tem uma fivela muito antiga e dá umas risadinhas. Então, também tem aquilo, né, que a gente faz viver, né, um pouco, mesmo às vezes na biblioteca mais empoeirada, né? Sempre tem um olhar que pode entrar por ali, né? Bom, no livro da Maria Valéria, neste livro Recapitulações, tem um certo dedo de ouro que vai tocando assim nas obras mais incríveis, assim. Tem um poema, Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. Aí ela vai para um conto do Cortázar, que, por sua vez, foi filmado, o Blow Up, pelo Antonioni. Aí ela vai para um romance. Mas eu tive a impressão de que sempre tem um toque de humor para remexer
nessas obras, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. E queria te perguntar se você acha que algumas obras elas pedem a reescritura, né? Você falou do museu, tem essas obras que parece que tem, ou porque são inacabadas, né? Ou não, elas têm uma abertura para um fósforo aceso da próxima escrita, né? Olha, eu acho que, bom, o negócio do humor é porque eu acho injusto escrever e não botar uma pitada de humor, sabe? Injusto para com o leitor. O leitor precisa poder respirar, dar uma risadinha de vez em quando, senão você oprime o leitor, né? Então, eu mesma, o que eu escrevo, eu não sou capaz de escrever sem... Pode até ser que o leitor não ache humor naquilo, mas, para mim, houve. Tudo que eu escrevo, eu tenho que rir um pouco. Porque, se a gente levar a vida a sério demais, a gente não sobrevive, não. A gente tem que poder rir, mangar um pouco, senão não dá para sobreviver. E eu vivo no meio de uma... Eu já disse que eu vou morrer, provavelmente, por desabamento de livro, porque a minha casa é uma bagunça, é livro para todo lado. No meu quarto, que é um quarto bem pequenininho, meu quarto de dormir, eu fiz uma prateleira a uns 2 metros de altura, assim, a volta todinha, e está cheio de livro lá em cima. E é tudo misturado. Eu já tentei organizar a minha biblioteca. Teve uma época que eu comecei a botar uma fitinha vermelha nos romances, azul nos livros de conto, amarelo no livro de poesia, mas depois não adiantou nada, porque a bagunça está tudo misturado, todas as cores. Então, isso talvez um pouco também é uma saída que eu encontrei para me libertar da angústia da lista de tudo que eu ainda não li. Então, está tudo misturado, eu pego o que está aqui, o que está ali, sabe, porque, é claro, eu acho que todo mundo que é leitor tem livro que ainda não leu e que está lá esperando, né? E como eu estou com uma visão muito prejudicada, agora eu leio muito mais no digital, porque eu tenho um tablet assim, eu boto o fundo preto, uma letra branca desse tamanho para eu poder ler. Mas a partir das 6 horas da tarde eu não leio mais do tablet, senão eu não durmo, né? Então aí eu leio no papel. Mas aí é complicado, porque eu tenho que segurar o livro com uma mão, a lupa com a outra e virar a página com a ponta do nariz. Mas assim mesmo eu leio. E leio e ainda o lápis que eu risco, que eu marco. Então, é assim. Mas o humor eu acho indispensável, sabe? Para mim, porque a vida não é fácil, não, né? Então, a gente tem que dar uma aliviada. E você acha que algumas obras pedem reescritura mais que outras, ou vai só por gosto? Com certeza. Eu acho que quanto melhor, mais espaço dá para o leitor. Eu acho que a boa literatura é aquela que deixa lugar para o leitor, que exige o diálogo, sabe? Se não é aqueles livrinhos de banca de jornal que você já sabe, são todos iguais. Que agora tem muita gente com medo, né, que a gente vai perder, escritor não vai ter mais lugar no mundo porque a IA vai escrever tudo. Eu não acredito, não, sabe? Porque eu acho que a gente... É um desafio, claro, mas cada escritor tem que ter seu jeitão que... Pode até escrever, mas vai escrever mal, né? Toda a minha experiência com a IA são de coisas muito banais, superficiais, né? Ontem mesmo eu fiz um experimento, mandei escrever um conto e ele escreveu. Mas uma besteira. Falta graça. Estava brincando, eu estava brincando, então eu falei, vou mandar ele escrever um conto. E escreveu em 4 segundos. Mas a IA não vai ter ideia de escrever a carta da Capitu. Não.
Mutar no Pois é, livro. vamos falar dela. Aí eu vou fazer essa experiência, vou mandar ele fazer, e depois comparar com a minha, né? Isso. Eu acho que falta beleza, né, Nayá? Não vai Não sei. não vai roubar o nosso espaço, né? Vamos acreditar nisso. Felipe, eu queria saber qual o livro da sua biblioteca que você mais releu, como foram essas releituras, e se tem algum que você guarda como esse mastro de lacuna, né? Para ler só no fim da partida. Assim. Tem. Eu acho que o livro, eu até menciono isso no primeiro capítulo, que eu mais reli, foi o Desonra do Coetzee. E, por alguma razão, eu lia uma vez por ano durante 10 anos. Porque eu tinha alguns autores que, quando eu custei muito a me tornar um leitor de ficção. O Desonra. E acho que o Pastoral Americana do Philip Roth, que eram 2 autores que eu, ali com os 20 e poucos, 30 anos, eu lia muito. E tem aqueles que eu deixo para depois, como era o caso do Guerra e Paz, que eu custei muito tempo para ler, mas quando eu peguei, eu parei tudo. Né? Eu digo que eu li num verão inteiro e foi a única coisa que me aconteceu em matéria de vida naquele verão foi ler o Guerra e Paz, o que era ótimo, era um calor danado no Rio, e aquele inverno, aquela neve toda, mais ou menos, pelo menos na minha cabeça, eu podia estar, né, numa temperatura um pouco melhor. Agora, tem alguns, né, desses livros que eu comento como lacunas nesse primeiro texto, que eu comecei a fazer esse livro em 2020, 2021, junto com Sai da Frente do Meu Sol. Então, eu escrevi paralelamente esses textos. E depois eu revi, aumentei, modifiquei, enfim. E algumas das lacunas do primeiro capítulo já deixam de ser no último, né? Você contou a história lá do Proust, que no primeiro capítulo eu falo como a promessa do tédio, né? De imaginar aqueles 7 volumes, aquela lentidão, mas para mim a promessa do tédio é uma coisa boa, porque minha vida é muito agitada, eu sou muito agitado, eu sou muito ansioso, então o tédio não é uma coisa ruim, eu adoro me sentir entediado. Quando eu consigo me sentir entediado, eu penso, que bom que eu consegui encaixar o tédio no meu dia, porque normalmente é uma correria danada, por uma questão minha mesmo de personalidade, né? Então, agora, um livro que eu guardo, olha só, uma lacuna, né? Citando de novo aquele amigo, ele está muito presente hoje aqui. Ele, falando dessa coisa das lacunas, ele dizia, você não pode dizer que um livro é uma lacuna se for uma coisa assim que é uma coisa muito difícil, que, por exemplo, falar que a minha lacuna é o Finnegan's Wake do Joyce. Tudo bem, né? Ele falou, a lacuna tem que ser vergonhosa, você tem que sentir vergonha, tem que ficar ruborizado, não vai ficar falando de lacuna como, né, não li, sei lá, o De Rerum Natura do Lucrécio, tudo bem, esse eu até li, por acaso, mas... Então, uma lacuna vergonhosa para mim, Grande Sertão Veredas. Eu li até a página 100, mais ou menos, e não abandonei porque eu não estava gostando, não, porque eu estava gostando demais. E eu pensei, não, eu não estou num bom momento para ler isso, eu preciso estar com a cabeça melhor, eu preciso estar mais tranquilo, eu não posso estar com a minha vida interrompida, então eu vou ler. É um presente que eu me dei na vida, né? Espero não morrer antes de me dar esse presente, mas para um dia, sim, poder ler esse livro com o prazer, né, que ele vai me proporcionar. Então, um pouco a ideia desse primeiro ensaio é pensar nessa relação amorosa com as nossas lacunas, com nossas faltas, né? A gente não lê só porque a gente tem uma aversão por um autor, porque a gente tem uma implicância. Muitas das vezes a gente não lê por gostar demais. Seu caso com o Brecht, né? Enfim, então é um pouco essa ideia. Falei aqui da minha lacuna vergonhosa, então pronto. Adorei essa ideia de lacuna vergonhosa. Qual é a sua lacuna vergonhosa, Maria Valéria?
consegue ouvir? Dá para ouvir aí? Desculpe, porque eu esqueço. Eu, quando tinha 14 para 15 anos, como eu dominava o francês e eu queria poder trabalhar, então eu me inscrevi para fazer a licenciatura pela Aliança Francesa. E aí o professor mandou ler os 7 volumes, deu 4 meses para dizer que a gente não podia pretender saber francês sem ter lido o curso, né? Então, os 7 volumes em 3 meses ou 4 meses. Afe Maria! Sabe, com 15 anos, que cara chato, meu Deus. Oxe! Então, eu fiquei com um abuso. E agora, de vez em quando, eu tento reler, mas continuo com o abuso. Porque, sabe, o livro ele entra na vida da gente, se relaciona com vários aspectos da vida, não é uma coisa isolada, né? E então, por exemplo, aí eu li, mas não engoli. Então, talvez é uma grande lacuna. Talvez eu precise, antes de morrer, ainda ter coragem de pegar ele de novo e me reconciliar com ele. Mas, por exemplo, o Grande Sertão, o meu avô, a gente passava 4 meses por ano de férias lá em Minas. E o meu avô mineiro era antiquário. Então, quando a gente chegava para as férias de verão, era a hora que ele amarrava uma carreta atrás do carro e ia embora para o interior procurar velharia. E eu era a neta mais velha e ia com ele algumas vezes. Então, a gente andava pelos tudo quanto é buraco de Minas Gerais. E aí eu me lembro, em 57, eu cheguei lá, tinha 14, 15 anos, e disse, ixi, tem um livro aqui que você vai adorar. Era o Grande Sertão. E, de fato, eu li aquilo, muita gente diz que é muito difícil de ler. Eu não achei dificuldade nenhuma, eu estava acostumado a ouvir mineirês de todo jeito, né? Então, a partir dali eu li não sei quantas vezes, cada vez que eu li eu sou outra. Então, a riscação é de outra cor. E outro dia eu não me lembrava disso, um livrinho que eu fiz de introdução à educação de jovens e adultos, que eu peguei outro dia, fui eu espiar, cada capítulo tem uma epígrafe do Grande Sertão Veredas. Ou seja, quer dizer, cada um, eu como educadora, a gente lê com o meu olho, eu li com o meu olhar de educadora e achei uma porção de coisa. Eu acho que o bom livro é aquele que cada um é diferente para cada leitor, cada um lê do seu jeito. Eu já tive discussões assim de livro que eu gostei, que o outro não gostou, ou o contrário, com amigos, porque a gente tem o Clube do Conto lá da Paraíba, que tem 20 anos, mais de 20 anos, e a gente se reúne todo sábado, todo mundo é desafiado a escrever um conto, a gente, cada semana, vota um tema lá, uma palavra-chave, e aí a gente, então, somos 40, então a gente discute livro, a gente só fala disso, né? E estamos sempre juntos, é um bando de maluco com mania de livro. Então, é curioso, porque a gente sempre... E é interessante isso. Eu acho que o bom livro é esse, que tem sua ambiguidade, né? Uma coisa que não tem possibilidade de diferentes interpretações, para mim, não presta. Que ótimo. No livro do Felipe, tem uma hora em que ele convoca uma diferença entre a lacuna essencial, quer dizer, ele coloca, né, essa lacuna essencial, e ele designa uma diferença entre um releitor crônico e um glutão literário, que eu achei muito interessante. Eu queria saber qual dos dois você é e queria que você contasse um pouco para a gente o que você acha de livros inacabados, se existe alguma atração especial por isso, né? Esses livros em que o escritor, às vezes, não tem nenhuma pressa de acabar, o próprio, né, Musil, mais de 1000 páginas, um livro inacabado de mais de 1000 páginas, né?
Então, parece que chegar ao fim não é muito o objetivo principal, né? Tem essa coisa do rosa, dessa travessia, né? Desse palmilhar do terreno. Assim. O Processo do Kafka, um livro inacabado, eu adoro, né? Justamente porque eu gosto muito do ensaio, do gênero ensaio, né? Não só de escrever ensaio, como de ler também. E, para mim, um grande barato que tem no ensaio é porque no ensaio tudo é meio. Né? O ensaio você pode abandonar o texto de qualquer ponto, você não precisa trabalhar, por exemplo, o arco, né, da construção do personagem, mesmo quando é um ensaio mais narrativo. Então, o livro inacabado tem esse traço também que é próximo do ensaio. Ou diários, né? Eu sou um leitor de diários, eu cito muitos diários no livro porque é um pouco o meu método de trabalho, que era um pouco de pensar. Como é que, por exemplo, escritores lidaram com suas lacunas? A Virginia Woolf, por exemplo. E eu, como sou um leitor diário, falei, vou ler o diário da Virginia, aproveitando, né, essa edição linda da Nós, agora com a tradução da Ana Carolina Mesquita, e fui marcando lá as lacunas da Virginia. E fui vendo que ela se desesperava com os livros que ela não leu. Ela, por exemplo, lendo Joyce, falando, ai meu Deus, que homem chato, que coisa chata. E eu pensei, que bom. Aliás, eu tenho, né, em termos de lacunas, eu tenho uma, porque me chamaram outro dia para participar de uma banca sobre Ulisses. Eu falei, eu não posso participar dessa banca porque eu abandonei 3 vezes o Ulisses, nas 3 traduções brasileiras. Então, eu sou especialista em abandonar Ulisses. Abandonei na tradução da Bernardina, do Wise e do Galindo. Por quê? Porque abandonei, porque é parte né, da vida, não por não estar gostando, mas por isso, porque alguma outra coisa me mobilizou no momento, né? Então é isso, né? O livro tem... Mas você tinha perguntado uma coisa que eu esqueci. Perguntado se você é um releitor crônico ou um glutão literário. Eu acho que eu sou um pouco dos dois. Eu acho que eu sou mais um glutão literário, mas eu entendo que a releitura ela é muito mais importante do que a leitura, porque justamente isso que a Maria Valéria colocou e que eu concordo plenamente, né? Porque quando a gente relê um livro, a gente é outro. A gente encontra uma outra versão nossa ali, da nossa vida, nos sublinhados, uma frase que é sublinhada e que, de repente, eu não sublinharia hoje, e se lembrar um pouco das lembranças que vêm da gente, da pessoa que a gente foi quando leu aquele livro, né? Isso eu acho, para mim, o grande barato da releitura. Eu espero me tornar cada vez mais um releitor crônico, mas como eu tenho essa relação um pouco complicada com o tempo, então eu tendo ainda não conseguir aprender a me relacionar de uma maneira tão calma, tão tranquila, como talvez eu queira passar no livro, né? Mais como uma ideia do que como uma prática em relação à não leitura. Mas sim, quero me tornar cada vez mais um releitor crônico. Eu sofro também com tudo que eu não li, acho que eu vou sofrer para sempre e vou perder muito tempo decidindo sempre o próximo livro. Mas é bom porque tem um certo gozo, assim, né? Você sempre vai ter essa companhia da falta, né? A gente sempre está pensando no que não leu, né? E falando em tempo, eu ia dizer que eu sou uma péssima mediadora porque eu não tinha a menor noção de há quanto tempo estamos conversando. E aí, por sorte, alguém me avisou. E eu acho que a gente passa agora as perguntas também do público, né? Mas eu não queria deixar de comentar a carta da Capitu, no Recapitulações, e uma espécie de conto que existe no meio do livro do Felipe, que é uma parte que ele chama de um hiato, né? E a gente tem lá preparativos para o fim do mundo. Então, bom, primeiro, a carta da Capitu é uma coisa, isso para convidar quem ainda não leu esse livro que acaba de sair, né? A Maria Valéria resolve escrever da perspectiva, né, da Capitu,
completamente fora, né, do fla-flu que se constituiu na literatura, e soube eu uma vez que, inclusive, no direito, né, tinha uma época em que a OAB fazia tribunais para decidir se a Capitu tinha traído ou não tinha traído o Dom Casmurro. E a Maria Valéria dá de barato, joga isso para lá e pesquisa literariamente qual seria o olhar dessa Capitu exilada, mas que não se deixa tomar pelo poder desse patriarca. Ela escreve para Sacha, para sua amiga, e quer chamar a Sacha para vir com ela nessa aventura de estar agora livre desses homens héteros, cis, normativos, que ficam exercendo ali o poder e julgando cada ato das mulheres. E como disse uma vez um professor meu muito querido, Roberto Schwartz, a vida, às vezes, apresenta oportunidades. Ele falou sobre a Capitu. E queria também convidar vocês para esse Preparativos do Fim do Mundo, que, de repente, nesse livro de ensaios, surge alguma coisa que eu ia perguntar para o Felipe se era autoficção, mas eu não vou ser indiscreta, que é uma disputa política entre ele, personagem, e sua mãe, com relação ao que essa ideia de fim de mundo move. O Felipe diz lá, bom, o fim de mundo, como sempre, é um fato político, né? Então, como é que tem uma disputa entre as elucubrações de uma mãe que vai sendo pega por narrativas da direita, né, por fake news, por, enfim, abordagens desse tipo, e como é que o filho se coloca diante disso? E é realmente um hiato muito admirável, assim. Mas vou passar aqui para algumas das questões, e já adianto para vocês que alguém pediu para vocês lerem um trechinho, se vocês tiverem vontade. Se vocês não, você está com o livro aqui, Maria Valéria? Não. Temos aqui o seu, ó, se vocês quiserem escolher um trechinho enquanto isso, né? Aqui, o Davi diz que uma vez te ouviu, Maria Valéria, dizer que há dois tipos de escritores: os que olham para o espelho e os que olham pela janela. E ele acha que vocês dois são ótimos exemplos dessa dicotomia. A Maria Valéria e as suas invenções de fora, e o Charbel com as histórias de suas releituras, seu tio, suas lacunas. Então, Davi quer saber se vocês já tiveram vontade de ocupar outra ponta. Se a Valéria já pensou em escrever a história da própria vida, e se o Felipe teve vontade de frequentar a ficção. Mas o seu livro Saia do Meu Sol, da Frente do Meu Sol, é um livro de ficção, né? Um modo todo ensaio seu, de alguma maneira, né? Tem um pouco de ficção sempre, eu acho. Né? Olha, eu nunca, já teve uma porção de gente que escreveu, e eu já li autobiografias de pessoas com quem eu convivi muito, e o que eu vi não foi o que elas contaram, sabe? Então, eu não acredito nisso, sinceramente. Então, eu me recuso a fazer minha autobiografia. Se bem que tudo que eu escrevo é porque vem do que eu vi pelo meio do mundo, mas eu misturo tudo e não pretendo estar dizendo a verdade. Porque eu realmente sou desconfiada com isso. Agora, tem gente que fica fazendo a minha biografia, que, na verdade, também, sabe? Tem uma amiga que fez um filme. Aí vai perguntar para as pessoas, meus parentes, meus amigos, etc., que falem sobre mim. Todo mundo vai falar bem, né, gente? A pessoa não é besta de criar caso num filme. Então, eu não sou desconfiada com isso, sabe?
Se bem que a gente sempre, cada um de nós vê a realidade por um ângulo muito pessoal, né? Ilimitado, né? Qualquer cachorro ouve som que a gente não ouve, né? Qualquer gato vê do escuro coisa que a gente não vê, qualquer morcego voa pelo meio da floresta sem dar com a cara na poste porque tem um sonar na ponta. A gente não, cada um de nós vê um ângulo perfeitamente restrito. Então, o único jeito da gente alargar a nossa visão do mundo é se apropriar da visão do outro, né? Eu acho que por isso acho a literatura ou a contação de história fundamental, porque a literatura não é só o que está escrito no papel, né? Sim. Eu tenho e isso foi uma das grandes coisas que eu recebi na vida, foi ter vivido muito tempo no interior do Nordeste. E desde criança, nas varandas das casas dos avós, ouvindo histórias, ouvindo poesia. Eu sou de uma geração em que decorar poemas era lição de casa, né? Eu até hoje, eu decorei 7 anos de pastor Jacó Servil Alabão, pai de Raquel, Serrana Bela, antes de saber ler e escrever. Então, eu tenho muito dessas coisas na cabeça. E para mim é isso. Felipe, tem alguém aqui que não se identificou, mas tem uma pergunta que eu acho que é muito para você, que é sobre doação de livros não lidos. Como se desfazer e escolher os livros que ainda não leu e nem lerá. Então, como é que você... Acho que essa pergunta é para o seu amigo. Para ele é muito fácil, ele simplesmente lê o livro e dá para alguém de presente. Eu não tenho esse problema, não. Eu não sou muito possessivo com os livros. Eu empresto para todo mundo. Eu quero que as pessoas leiam também. Quando eu gosto muito de um livro, eu falo, você tem que ler isso, é a sua cara. E dou o livro para a pessoa. Enfim, quando eu precisar reler, eu tento procurar o livro de novo. Hoje em dia dá para baixar. Então, eu tento ter essa relação. Mas, por outro lado, eu gosto de tê-los ali por perto, né? De poder, por exemplo, passar 1 hora olhando nos meus livros o que eu vou ler, que era um tempo que eu deveria estar lendo, e eu estou pensando no que eu vou ler, né? Talvez seja um pouco de preguiça de ler, então eu fico gastando tempo dessa maneira. Agora, teve a pergunta do Davi, da plateia, né? Sobre a ficção. Eu não penso muito nisso quando eu escrevo, se é ficção ou não. Eu sempre acho que tem alguma ficção, e como a Maria Valéria disse, a maior, né, ficção que tem é a autobiografia, que me lembrou uma frase do Roland Barthes, o eu é um fazedor de pose. Então, uma biografia é sempre uma coisa posada para o outro, é sempre uma invenção de si mesmo. E o que eu tento fazer é narrar de um jeito meio ensaístico, tentando encontrar no material da minha vida alguma coisa sobre o mundo, sobre o outro. Isso, para mim, é um gesto que é literário também, né, de encontrar o outro, encontrar uma diferença. Então, eu não penso muito se é ficção, se não é. Para mim, sempre tudo, tem sempre um pouco de ficção, mas eu tento encontrar essa ficção a partir das minhas experiências, né, do que eu conheço de forma mais de perto, mas justamente para me desfamiliarizar comigo mesmo, com a minha experiência e ver como é que os outros se conectam naquilo, né? Foi o Barthes que disse que uma gota de ficção torna também tudo fictício, né? Esse Exato, poder comunicante assim da ficção, né? Faz uma rede, né? Olha, tem uma pergunta para vocês dois de um escritor que não se identificou e quer saber se vocês têm algum conselho para um escritor iniciante. Eu não tenho dúvida. Muitas vezes os jovens me perguntam isso e o meu coisa é leia 5 páginas de um dicionário por dia. Porque eu acho que uma coisa muito séria que está acontecendo e que é causada pela informatização da vida é o encurtamento da nossa linguagem. E isso eu acho um desastre. Uma língua como a nossa, qual é língua outra que tem palavras que têm 25 sinônimos, de origem grega, latina, árabe, de várias etnias africanas, de várias etnias indígenas, com uma sonoridade fantástica. Inclusive, quando eu faço oficina com
de escrita criativa, que às vezes a gente faz esse negócio, né? Um dos exercícios que eu dou para o pessoal é: pega uma página que você escreveu, pega um dicionário e substitua todas as palavras que puder por outro sinônimo. Muda completamente, né? Tá, eu acho isso muito grave. Eu acho que então, o meu conselho para os jovens escritores é: todo dia leia 5 páginas de um dicionário, porque a palavra, inclusive, é com a palavra que a gente pensa. E se encurtar o vocabulário, encurta tudo. Eu não sou muito bom de dar conselhos, mas eu acho que se é uma pessoa que está ainda querendo escrever, eu diria, primeiro conselho, só escreva se for realmente possível, necessário, porque é uma atividade bastante difícil. Se for realmente necessário, uma coisa da ordem do desejo, o único conselho é: fuja do óbvio, não repita o que os outros fazem. Se tem uma tendência a estar todo mundo indo para o caminho, vá por outro, porque é aí que alguma coisa nova... A única razão que tem para escrever não é porque... eu escrevo porque eu quero, tudo bem, mas é encontrar alguma coisa nova, por mínima que seja, uma palavra nova, um ângulo diferente, um modo novo de contar uma história velha, ou um modo velho de contar uma história nova, tudo isso está valendo. Mas acho que tem que ter essa ousadia. Eu acho que meu conselho é esse: ouse. Né? Senão fica tudo igual, fica tudo uma chatice. Né? Tem alguém aqui que perguntou algo que vai entre a ousadia e a coragem, né? Então, perguntaram como é que... Estava para Maria Valéria. Como é que a senhora acredita que se constrói a coragem para imaginar tão cara a vida e a escrita? Para imaginar? A coragem para imaginar, essa coragem tão cara à vida e à escrita. Gente, eu não sei. Como eu tive a sorte de conhecer Paulo Freire muito cedo na minha vida, eu tinha 18 anos, e já tinha experiências anteriores que me prepararam para aquilo, e eu passei a vida toda como educadora freiriana, que sou até hoje. E para quem é educador desse tipo, a principal ferramenta da gente é a pergunta. Então, eu estou sempre perguntando. Por exemplo, sabe que se eu entrar num boteco qualquer para tomar um cafezinho e tiver uma mesa ocupada, só uma, eu vou sentar na mesa ao lado para ouvir pedaço da conversa. Lá em casa, a nossa casa dá para 3 ruas, e no fundo, o portão, e tem um portão uma porta em cada rua. O fundo é onde está meu escritório, e tem uma parte da parede eu fiz de cobogó. Então, às vezes, eu encosto ali, boto um tamborete, me encosto na porta e fico ouvindo. Né? E, às vezes, eu ouço, claro, uma frase, porque as pessoas passam conversando. Outro dia, eu estava encostada lá, de repente, eu ouço só o cara falando assim: aquele ali? Oxe, aquilo ali só tem cabeça para segurar os cornos. Eu fico... Olha, isso dá um... Para mim, me excita a minha imaginação, que eu fico... E, às vezes, eu emendo um pedaço que eu vi aqui com outro pedaço que eu vi ali, e pronto. Olha, então, temos aqui, né, aquele pedido do Wellington Furtado Ramos, vocês lerem um trechinho para a gente. Pode ser? Quem começa? Então, eu vou ler um trechinho, já que você mencionou no Preparativos para o Fim do Mundo, esse ato, né, do meio do livro, que basicamente é a história minha, da minha relação com minha mãe nesse momento, entre 18, 20, né, do período pré-eleição do Bolsonaro e durante a pandemia, que me fez lembrar de um evento, de uma situação que foi quando eu tinha 12 ou 13 anos, a gente se preparou para o fim do mundo lá em casa. Minha mãe, a leitura da minha família, a minha família, ao contrário da família da Maria Valéria, é uma família de não leitores, as pessoas leem muito pouco, tirando minha mãe, que pegou esse gosto, não sei como, que era uma leitora, ainda é uma leitora voraz, e lia, só que não tanto ficção, mas muita coisa de esoterismo, de magia, Nostradamus. Então,
um pouco me lembrava, né, o moleiro Menóquio lá do Carlo Ginzburg, fazendo aquela salada toda. E aí, por conta dessas leituras, ela descobriu que o mundo ia acabar naquele dia e nós nos preparamos em casa para o fim do mundo. Então, eu vou ler um pouco o comecinho dessa narrativa, ensaio, né? Preparativos para o fim do mundo. Primeiro viria o aguaceiro. Seria uma tempestade de proporções bíblicas, como ninguém jamais tinha visto. As ruas virariam rios, os carros boiariam como brinquedinhos de plástico na banheira das crianças. A água jorraria dos bueiros em geysers altos como os prédios. Depois escutaríamos um estrondo e uma onda gigante lavaria as ruas, arrastando postes, casas, árvores, bichos, pessoas. Mas eu não tinha o que temer. Minha mãe, foi ela quem me deu a notícia, havia se inteirado de tudo nas viagens astrais que fazia durante o sono ou nas suas meditações do fim de tarde. Seus informantes lá do outro lado haviam sido categóricos. O mundo, como a gente conhece, vai deixar de existir, ela repetia com os olhinhos brilhando. Alguns vão sobreviver, poucos, e nós estaremos entre eles. Vamos ficar aqui para repovoar o planeta e recomeçar a humanidade do zero. Era o comecinho dos anos 90, eu tinha 12 ou 13 anos e achei essa conversa de que estávamos às vésperas de uma hecatombe meio pesada. Eu mal tinha dado meu primeiro beijo. Por que motivo os seres do outro lado iam escolher logo a mim, alguém sem experiência no ramo, para repovoar a Terra? Eu desconfiava muito dos arrobos apocalípticos da minha mãe, mas não chegava a duvidar completamente de tudo que ela dizia. Por um tempo, consegui me manter indiferente às boas novas que ela revelava a conta-gotas, como alguém que confessa um segredo dos mais íntimos. Mas depois de algumas semanas, me vi fisgado pelo enredo que, com os recursos da sua imaginação fértil, ela vinha concebendo há muitos anos. Acho que me encantei com o último ato, o desfecho da peça, a cena que nos prepararíamos em família, como se fôssemos um time invencível para esperar o fim do mundo. Então, eu vou ler um conto, uma brincadeira que se chama Requadrilha, que começa com aquele poema que talvez seja o mais conhecido do Drummond, que é João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Aí eu recontei a história toda. A Praça da Liberdade não mudou nada, e a figura de cabelos louros, sentada no banco de cimento, dando miolo de pão aos pombos, traja-se de maneira que, à primeira vista, não revela se pretende seguir a moda retrô ou se é mesmo simplesmente conservadora. Assim, de costas, impossível adivinhar-lhe a idade e nem se o louro dos cabelos é natural ou fingido. Hoje as cinturas são tão perfeitas. João, no entanto, tem a vaga impressão de que a conhece. Cruza a mão às costas, dá a volta ao banco, disfarçando, olha para cima, acompanhando o voo dos pombos, e afinal, como que casualmente, encara a mulher sentada. João tem um sobressalto e respira um leve ar de saudade. A cena podia ser no longínquo 1950. Vê à sua frente, como num espelho, a mesma expressão de surpresa que deve estampar na própria cara. Maria? É Maria, não é? Você não mudou nada. João, de você não posso dizer o mesmo. Mudou demais, mas se reconhece. Não aparenta a idade que deve ter. Você não estava nos Estados Unidos? Mais de 50 anos sem voltar ao Brasil nenhuma vez. Não havia razão nenhuma para voltar. Teme muito bem, descobri meu caminho. Vim mesmo só para vender uma propriedade e conferir que estou melhor lá onde sou um artista reconhecido. Artista? Eu nunca soube que você era artista naquele tempo. Pois é, eu mesmo apenas desconfiava de que podia ser.
O desgosto que tive aqui me empurrou para um novo caminho. Foi a minha sorte. A vida. Você. Olhando você de costas, tive a impressão de ter voltado àquele nosso tempo. Parecia tudo tão igual. E João. Para mim é tudo igual. O tempo e a vida passaram e eu fiquei no mesmo lugar, a mesma casa em que morava a minha família, ali na rua Rio de Janeiro, o mesmo emprego na biblioteca municipal. Como se dizia antigamente, fiquei para a tia. Minha vida acabou naquele dia. No dia em que Joaquim cometeu aquele ato desastrado, sim, desastrado mesmo, teve de suicidar-se 3 vezes para afinal morrer. E por causa de Lili, daquele casamento que afinal não deu em nada. Ela vive internada por alcoolismo e ele, o Fernandes, ninguém sabe onde foi parar. Se Joaquim tivesse resistido, sobrevivido, quem sabe teria descoberto a mediocridade de Lili, teria percebido quem lhe daria amor de verdade. Vejo que ainda guarda mágoa. Não, mágoa não. Mágoa exige um coração vivo. O meu hoje é só um músculo. Você, pelo que vejo, teve sorte. Conseguiu livrar-se inteiramente da lembrança de Teresa. Teresa? E por onde anda Teresa? Não soube. Morreu há pouco, riquíssima. Dona do bordel mais luxuoso de Porto Alegre. Bordel? Mas Teresa não foi para um convento, me disseram? Essa história de convento foi apenas um mal-entendido. Questão de vocabulário. Conventilho, como chamam os bordéis lá no sul. É para onde ela foi. Enlouqueceu quando Raimundo morreu naquele desastre, sem nunca lhe ter dado sequer um beijo. Caiu na vida. Desaparafusou-se completamente. Sinto muito contar-lhe isso agora. Sei o quanto você era louco por ela. Eu? Louco por Teresa? Nunca liguei para Teresa. Mas como não? Todos víamos que você amava Teresa, pois não foi pelo desgosto de ser rejeitado por ela que você fugiu para os States? De jeito nenhum. Meu aparente interesse por Teresa era puro disfarce. Fui-me embora no dia do casamento de Lili com J. Pinto Fernandes. Então era Lili que você amava? Não, minha querida, eu amava J. Pinto Fernandes. Gente, está chegando a nossa hora. Queria agradecer muito. Eu não consigo enxergar o que você está me dizendo. Sim. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Agradecer imensamente a Maria Valéria Rezende, ao Felipe Charbel, pelos seus livros maravilhosos e por essa conversa que foi tão gostosa e cheia de aprendizado para mim. Queria lembrar todo mundo que agora há uma sessão de autógrafos na Livraria da Travessa, e quero agradecer imensamente aos tradutores de Libras da Educa Libras. Muito obrigada. Até a próxima. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional:
Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!